Bom dia, seminário de pós-graduação sobre experiências espirituais, dia 2 de março. A ideia hoje é a gente fazer uma discussão sobre esse material que eu passei para vocês, né? Tem o capítulo do William James, a conferência do William James sobre cisão e unificação, e o artigo do Ian McGilchrist. Então, eu não sei se alguém tem alguma coisa para colocar assim de imediato? Algum comentário ou questão? Não? Então vamos lá, eu vou começar então. Primeira coisa, eu queria fazer ainda um comentário sobre o material que a Mariana enviou por e-mail, né, durante a semana. Ela enviou várias imagens do Jung, né, desenhos, pinturas do Jung. E eu acredito que a maior parte disso está no chamado Livro Vermelho dele, que foi publicado recentemente, que foi um período assim de crise que o Jung teve e que ele fez muitos desenhos dos sonhos dele, né? Então é interessante como essas imagens que ele chama de arquetípicas, né? Imagens arquetípicas são imagens assim muito básicas e que se repetem em pessoas diferentes, em culturas diferentes, aparecem nos sonhos. Isso serviu depois para a elaboração das teorias assim psicanalíticas dele, né? Da ideia que ele tem de um inconsciente coletivo, a ideia é essa mesmo de arquétipos, né? Esse período da vida do Jung é considerado assim muito importante e tem gente que associa que interpreta isso como uma espécie de encontro com o que os jungianos chamam de encontro com a grande personalidade, né? Encontro com o self, com a imagem que a gente tem de Deus. Então, eu queria depois voltar a esse assunto, né? Porque eu botei no final da videoaula que eu gravei, fiz algumas referências ali ao Erich Neumann, que é uma espécie de discípulo do Jung, e, enfim, fez uma sistematização da teoria junguiana de uma maneira que é mais fácil assim de entender, porque os textos mesmos do Jung, quando falam disso, são difíceis, né? São profundos, mas difíceis de interpretar, difíceis de entender às vezes. Também queria comentar que eu me dei conta depois que eu gravei a videoaula, que eu mencionei, então, nessa teoria junguiana, eles apresentam assim diversos estágios, né, do desenvolvimento psicológico normal, assim, de um ser humano, né? E o típico, né, de um ser humano. E esse estágio passa por tem três momentos assim básicos. Então a gente tem o primeiro estágio de indiferenciação, depois um segundo estágio de separação, às vezes chamado de alienação também, e um terceiro de individuação, amadurecimento, que é um estágio que para eles coincide com um estágio de espiritualização, certo? Então não tem nenhuma diferença para eles entre o processo de individuação e o processo esse de espiritualização. Tá? Individuar-se é submeter o ego a algo maior, colocar o ego a serviço de algo maior, que é tratado então como sagrado. E para cada um desses estágios há imagens arquetípicas, né? E uma imagem arquetípica do estágio de indiferenciação é aquela cobra mordendo o rabo, que aparece em muitas culturas, né? E na videoaula que eu gravei, eu coloquei a imagem de um texto alquímico que foi muito usado aí pelo Jung e pelos junguianos. Mas a gente encontra isso também nos textos religiosos, né? E essa imagem que eu tinha mostrado antes para vocês, eu vou colocar agora de novo, é uma imagem do Jardim do Éden, né? Vocês vejam que ela tem aqui uma imagem circular, então isso aqui é uma representação, o Éden, o Jardim do Éden, de uma totalidade não diferenciada, né? Então Adão e Eva aqui não têm conhecimento do bem e do mal, né? Isso aqui é antes deles comerem lá do fruto proibido.
Então, eles vivem nus, eles vivem num mundo aqui harmônico, mas indiferenciado. Então, isso aqui é uma representação simbólica desse estágio psicológico. A mesma coisa aparece na história de Buda, né? Na história de Buda, a vida dele no palácio, antes dele sair do palácio, ele tem uma vida ali indiferenciada. Então, ele não conhece a morte, não conhece a doença, não conhece o sofrimento. Ele vive num mundo paradisíaco. E quando Adão e Eva são expulsos, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, a gente tem essas imagens de separação, o início dessas imagens de separação. Aqui tem uma, não sei se vocês estão vendo agora, vocês estão vendo aqui essa pintura aqui? Estou. Sim. Então, isso aqui é uma imagem um tipo de imagem, né, de separação. Então, nesse estágio de separação, então isso aqui que a gente tem aqui, uma separação de um lado a gente tem o início da formação do ego, psicologicamente nos indivíduos, né? Então a pessoa começa a se reconhecer, a criança, por exemplo, começa a se reconhecer como um indivíduo separado dos pais, da família, né? Na criança, depois da adolescência, e isso geralmente vem acompanhado disso que os junguianos chamam de alienação. Então a gente tem imagens de alienação que são imagens de separação, né? O ego de separação daquilo que é, enfim, das outras pessoas, da comunidade, de Deus, dos aspectos assim mais profundos do inconsciente, como eles dizem, né? Então essa imagem aqui da queda de Ícaro, a história de Ícaro é uma história de separação, é uma história de separação mal sucedida, né? Uma tragédia, porque o ego dele fica inflado demais. E então tem essa queda de Ícaro, né? Ele e o pai dele produzem asas artificiais para voar, mas o pai dele diz, olha, tu não pode voar muito alto, porque as asas vão derreter por causa da cera, que é feita de cera, com cera, o sol vai esquentar, né? Se tu for muito alto, vai derreter. Se tu for muito baixo, tu vai pegar a umidade ali do mar e tu vai cair. Mas ele não escuta, né? O Ícaro não escuta a recomendação do pai dele. Ele voa muito alto e cai. Então, isso é uma imagem trágica, né? De um herói trágico. E a gente tem as imagens do herói, as histórias de herói bem-sucedidas, né? Como eu mencionei na videoaula, a história de São Jorge, né? A lenda de São Jorge, em que ele chega numa cidade, inicialmente ele está inconsciente do que está acontecendo ali, ele não sabe, né? Então ele é um estranho naquela cidade, ele entra ali, então ele não tem muita consciência da realidade ali daquele local, e logo ele é informado de que as pessoas ali estão sendo acossadas, enfim, por um dragão que inicialmente estava comendo o rebanho de ovelhas, e depois as ovelhas acabam e o dragão começa a comer as pessoas, e aí diariamente ou semanalmente a cidade essa se reúne para decidir quem é que vai ser sacrificado, e eles fazem isso por sorteio. Então todo dia, toda semana alguém é sacrificado, e aí quando Jorge chega nessa cidade, a pessoa que havia sido sorteada era a filha do rei, e o Jorge diz, não vão enviar ela para lá, deixa que eu vou lá e enfrento o dragão. Então ele vai lá, enfrenta o dragão, mata o dragão, doma o dragão em algumas histórias, e depois ele volta para a comunidade, e aí ele se casa, né, com a princesa. Então essa é uma história de heroísmo bem sucedida, né? Mas, de novo, tem esses elementos de inflação do ego, o ego do indivíduo que se acha capaz de fazer coisas que estão além da sua capacidade, né? Ele durante esse período
em que ele enfrenta o dragão, de certa maneira, ele tem uma confiança excessiva em si mesmo. E então existe esse movimento, essa dinâmica, né, do inconsciente, né, que a gente vê, por exemplo, é comum na juventude, né? Todos nós passamos por isso, alguns de vocês devem estar passando por isso, eu suponho, em que a gente, e quer dizer, todo mundo passa por isso em estágios diferentes da vida também, porque esses ciclos se repetem, né? Então, há momentos em que, para se afirmar no mundo, a gente precisa aceitar, né, essa breve inflação do ego, essa espécie de heroísmo, né, de enfrentar as dificuldades que se apresentam para nós no mundo, sem muita consciência do perigo que a gente está correndo, né? Porque se tu não tem essa inflação, tu fica lá na comunidade amedrontado e não sai de lá, tu não se individua, tu não se afirma no mundo. Mas depois existe o estágio posterior, quando a história é bem sucedida, de volta para casa, né? Volta para a comunidade, e isso então é colocado a serviço do grupo. Então a gente tem as imagens arquetípicas da união, né, da sujeição do ego. O ego primeiro está alienado, inflado, mas depois ele volta para casa e se sujeita à comunidade, né? Se coloca a serviço de algo maior, do reino, ou enfim, de um ideal, ou de Deus, ou alguma coisa assim. Então aquelas histórias que eu mencionei, as histórias de Arjuna, a história de Buda, a história de Jesus, a história de Siddhartha, né, Gautama, são histórias arquetípicas desse tipo. A gente tem um período inicial de indiferenciação, depois uma ação heróica, de afirmação individual, de enfrentamento, e depois uma união com Deus, né, com aspectos da divindade, com união. O ego continua ativo, né, ele adquiriu essa consciência de si por meio desse período aí de afirmação heróica, mas depois ele se coloca a serviço de algo maior. Então, durante o período de heroísmo, ele não, de certa maneira, não reconhece nada acima de si, como aqui na história de Ícaro, né? Não tem nada que eu não possa fazer ou resolver, né? Não tem nenhum dragão que eu não consiga matar ou domar. Mas depois não, no período posterior existe esse reconhecimento, né, de algo maior. Então são estágios assim típicos nas histórias de heróis, e elas são histórias também típicas do nosso desenvolvimento psicológico. Então essa é a razão pela qual essas histórias têm tanto apelo, né? Porque quando a gente vai por que a gente assiste esses filmes de Guerra nas Estrelas, ou dos heróis da Marvel, ou, enfim, né, Harry Potter? Todas essas histórias têm essa mesma estrutura. Então, a explicação psicológica, digamos assim, para isso é que isso é uma espécie de padrão nosso, é assim que a gente vive a nossa vida, né? São histórias típicas que representam aspectos assim de como o mundo se apresenta para nós. Então, o mundo não se apresenta para nós psicologicamente da mesma maneira que ele se apresenta por um cientista, né? Então, quando o cientista está fazendo uma descrição da realidade, a descrição da realidade que o cientista faz procura ser neutra, ela procura ser impessoal, ela não se não há momentos do tempo que são mais privilegiados que outros momentos do tempo. Não há locais que sejam privilegiados com relação a outros locais, né? O espaço, por exemplo, o espaço físico não tem nenhum ponto privilegiado, assim, que seja mais o espaço, e o tempo físico também não, né? Então isso é diferente do modo como as coisas se apresentam para nós psicologicamente, porque certamente o momento do tempo em que nós nos encontramos agora é privilegiado para nós. O local em que nós nos encontramos é privilegiado para cada um de nós. E dependendo das experiências que a gente tem, também. Então, tem certas experiências que a gente tem que são marcantes na nossa vida e ao redor da qual elas se estruturam, né? Então a gente tem o momento do nosso nascimento, a gente tem um momento aquele em que a gente
realiza feitos heróicos que são marcantes para nós psicologicamente, e a gente tem, né, para muitas pessoas, talvez para a maioria, né, tem um momento assim da união com o casamento, ou namoros, que são muito marcantes, e tem períodos de amadurecimento e morte, né? Então, esses momentos são privilegiados para nós. Então, o mundo, e a mesma coisa, as coisas associadas a esses momentos, as pessoas associadas a esses momentos, também se apresentam para nós de maneira diferenciada. Quer dizer, a nossa percepção subjetiva do mundo, ela é, ao mesmo tempo, valorativa. Vocês entendem? A gente não percebe as coisas todas por igual, entende? Por exemplo, do ponto de vista físico, esse aqui é um relógio como outro qualquer, certo? Não tem nada de muito diferente dele com relação a outros milhares de relógios. Isso aqui é um relógio produzido industrialmente. Então não tem nada, deve haver milhares de outros relógios bem iguais, ou muito parecidos com esse daqui. Mas esse relógio aqui, para mim, eu ganhei esse aqui de presente da minha esposa, né, em 2002, se não me engano. Então ele tem uma história, ele tem o valor que eu atribuo, o modo como eu me relaciono com isso daqui, ou o valor que eu dou a ele é diferente que eu dou a outros objetos, certo? Então a nossa percepção do ambiente é sempre valorativa, né? Quando eu olho assim para minha sala aqui, eu não vejo meramente um conjunto indiferenciado de objetos, certo? E isso vale tanto assim para as experiências subjetivas, emocionais da nossa experiência passada, mas isso é mais geral, entende? É mais básico no modo como os seres humanos funcionam, porque a gente naturalmente, né, em razão das limitações do nosso corpo, da necessidade de a gente se alimentar, descansar, de ter abrigo, de se proteger do frio, do excesso de calor, de beber líquidos diariamente, enfim, a gente tem essas necessidades, né, biológicas. Então, existe uma percepção diferenciada e valorativa do ambiente ao nosso redor de acordo com essas nossas necessidades. Então, quando a gente está com fome, a comida, os cheiros, né, a visão de comida chama a nossa atenção. Quando a gente está com sede, a água, enfim, chama a nossa atenção, o líquido chama a nossa atenção, e assim por diante, né? Então, dependendo da situação em que a gente se encontra, a nossa atenção vai mais para um lado e mais para o outro. Então, a nossa atenção, ela é discriminatória, né? Ela não é neutra com relação ao ambiente em que a gente se encontra. Então existem estruturas assim típicas, né? E que foram sendo amalgamadas em diferentes culturas para processos assim que são mais que são típicos, né, do nosso desenvolvimento e do nosso amadurecimento, né, que representam assim situações típicas que a gente normalmente enfrenta, né, na vida. Então essas narrativas, essas histórias, elas não fazem uma diferenciação entre os aspectos descritivos da realidade e os aspectos valorativos e emocionais. Eles aparecem todos misturados. E elas funcionam meio que como guias, né, para a ação das pessoas. E ao longo, pelo menos assim, a hipótese aqui é que houve uma seleção natural, digamos assim, dessas culturas, né? E elas foram se aperfeiçoando. Algumas foram ficando, assim como uma seleção natural dos corpos na evolução das espécies, há também uma seleção natural das culturas, que vão se moldando, vão se adequando, algumas coisas vão ficando para trás, outras vão sobrevivendo, vão se adaptando. E isso aparece nessa evolução histórica das histórias narrativas e das culturas religiosas. Tá?
Então, então muitos aspectos assim da nossa mente podem ser apreendidos, né, pela análise dessas imagens e pela evolução dessas culturas religiosas. Otávio, tu tinha levantado a mão antes, eu não sei se tu queria dizer alguma coisa. Não, era só para comentar que nessas estruturas narrativas tem até um autor que eu não lembro o nome agora, que criou meio que uma sistematização, que é a jornada do herói, que tem o chamado da aventura, aí o herói acaba recusando, e aí ele atravessa o mundo comum dele para entrar nesse novo mundo, que aí quando ele começa a perceber suas capacidades e tem essa questão do ego, que o ego dele transparece para ele poder derrotar os objetivos, e ele morre, ressuscita, e volta para o mundo comum depois e compartilha todas as experiências que ele teve durante essa aventura com o restante da comunidade, com aquele mundo comum que ele pertencia no início. Sim, esse livro, A Jornada do Herói, não é do Joseph Campbell? Isso, do Campbell. Tá. Isso mesmo. Uhum. Então o Campbell foi uma pessoa que foi muito influenciada por esses textos junguianos, né? Ele meio que popularizou isso. Mas com certeza tem isso, né? Tem essa. Então, o que é importante para nós, né? A trajetória do herói, assim, isso que é importante, é a trajetória de todos nós, né? Todos nós temos uma história pessoal e ela pode ser uma história heróica ou trágica, né? Então, a gente se identifica então com essas, por isso que a gente fica atraído por essas histórias no cinema, na literatura, né? Por isso que elas sobrevivem também com o tempo. Vamos ver a Mariana, depois o Marcelo. Oi. Não, o comentário que eu ia fazer é um comentário pergunta, assim, tentar formular de uma maneira clara e menos enviesada possível, porque é uma questão que me incomoda bastante. Essa coisa, eu já li os livros do Campbell, alguns, e eu acho legal que ele traz essa questão de retorno à comunidade, assim, no final da jornada. Não sei se os junguianos também comentam isso, mas o que eu às vezes acho que acontece em relatos, não nesses míticos, mas em relatos de pessoas religiosas e santos, é que parece que eles vão até uma parte, mas não retornam, assim, no sentido de que, bom, ficar em uma vida de clausura, assim, às vezes me parece meio um não retorno, não completar o círculo, assim. E aí eu queria perguntar, não sei o que vocês acham, se tem alguma desconexão entre esse ideal de vida religioso e e o próprio conteúdo dessas narrativas míticas, assim. Isso até foi uma coisa que eu me chamou a atenção ali no texto do William James, que ele comenta lá no final sobre o John Bunyan, que a resolução dele para a cisão interna acaba passando por tipo abandonar a família e a filha cega, assim. E eu achei muito eu pessoalmente acho que isso não pode ser uma unificação assim autêntica, uma integração autêntica, se não consegue integrar aspectos da vida que enfim, as responsabilidades e um comportamento ético, assim. Enfim, né? O que vocês acham sobre isso? Isso é uma questão difícil mesmo. Não sei se alguém gostaria de comentar. Eu penso que bom, que isso se manifesta de maneiras assim diferentes. Nem sempre é um retorno para a comunidade, né? Esse estágio de individuação é um estágio de união ou de sujeição a algo maior dentro de ti, de si mesmo, né? Que pode não ser a comunidade, né? Pode ser, tem pessoas que têm em que isso se manifesta de uma maneira mais ascética, né? E então tu tem uma união direta com Deus, digamos assim, com aquilo com a tua imagem de Deus, né? E então isso pode ser vivido e é vivido de maneiras diferentes. Então nas histórias de Jesus, por exemplo, isso acontece com a ressurreição. Então, de certa maneira, ele está desligado do resto da humanidade. Por outro lado,
ele fez aquilo tudo em benefício da humanidade. Então tem esses dois lados, né? E na história de Buda é mais claro assim esse retorno à comunidade, porque ele tem a iluminação e depois ele passa a ensinar aquilo, né? E muitos assim na vida de muitos santos tem uma espécie de às vezes tem uma história, um martírio, né? Uma morte no final. Então esse estágio da volta para a comunidade não chega a ser completado de fato. Alexandre? Não, de fato, que me parece que essa volta é uma volta para casa, né? E quando a gente observa essa jornada do herói e pensa isso arquetipicamente, né? Nesses passos, esse momento final da jornada, ele parece justamente tender para uma dissolução do todo. Quando a gente percebe assim esses arquétipos de mandala, de jornada final, né? O que, por exemplo, na astrologia psicológica a gente chamaria de casa 12. Né? Quem é o regente arquetípico da casa 12 é justamente Peixes, é onde a gente encontra justamente a dissolução do todo. Então, Jung tinha essa clareza quando falava na ideia de individuação, né? Desse transcendente que, no caso dele, nunca ficou bem explicado e foi talvez motivo de críticas, porque não conseguia, de fato, situar o que é esse transcender. Então, me parece assim que nas histórias comuns se fala um retorno à comunidade, porque tu tem que situar a história dentro de algo real, né? Tu não pode dizer que, bom, aí ele virou luz, mas arquetipicamente acho que é sempre essa referência de um morrer para nascer de novo, né? Então, eu faço essa referência à astrologia psicológica, porque talvez seja, assim, o conjunto arquetípico mais bem acabado, talvez mais longevo na história dos grandes arquétipos, e ela mostra justamente isso. Quando nós chegamos na casa 12, aí nós renascemos de novo e voltamos para um e entramos na mandala de novo, né? Então é o processo de renascimento. Então é a dissolução para renascer novamente. Então é justamente esse encontro com o todo, né? E aí tem uma série de significados o que é isso, né? Para algumas pessoas isso é tu, enquanto indivíduo, de certa maneira te dissolver no todo, na comunidade, através de uma ação profundamente altruística, ou é um mero encontro com esse sagrado, né? Enfim, é uma dissolução de fronteiras, né? Me parece que isso está muito presente nas narrativas arquetípicas aí, ocidentais. Sim, eu acho que sim, mas nem sempre é morte, renascimento, né, Alexandre? Tem essas religiões que o William James chama de religiões da mente saudável, em que esse aspecto do renascimento não está muito presente ou está completamente ausente, né? Então o que tu tem ali é uma harmonização, simplesmente uma harmonização. Tu não precisa renascer, né? Não precisa morrer nem renascer, tu só precisa mudar a tua maneira de perceber. Né? Eu falei, o exemplo típico disso um dos exemplos típicos disso é o taoísmo. Né? Então são religiões assim de harmonização. Mas o que acontece então? A gente tem esses momentos de cisão em que o mundo parece assim dividido, né? O bem, o mal, o correto, o incorreto, o puro e o impuro, certo e errado, o bonito e o feio, o moral e o imoral, o justo e o injusto. E depois, nesses momentos, nesse estágio assim de integração, tu se reconcilia, esses opostos ficam reconciliados, ou ficam relativizados, né? Então, na iluminação budista, por exemplo, isso depois seria bom o Wilton falar, depois eu te passo a palavra. Na iluminação budista, isso tudo aparece como uma espécie de ilusão, né? Essas dualidades. E na história no cristianismo, no cristianismo também elas ficam relativizadas, né? Porque vocês vejam que na história ali de Jesus, desde o início, né? Tá tudo, os opostos estão sempre presentes ali nele, né? Ele é um rei e é um escravo, condenado como um criminoso. Ele é torturado, mas colocam nele uma coroa. Quando ele nasce, ele é então o Salvador, mas ele nasce num lugar assim meio estranho, escondido, não tem lugar para ele, coloca ele numa manjedoura, né? Ele é um judeu, mas ao mesmo tempo ele faz coisas ali que os judeus não
não recomendo, né? Como fazer trabalho, faz curas no sábado, coisas assim que no judaísmo são são mal vistas, são proibidas. Então então ele aparece como um símbolo de uma totalidade, e essa totalidade divina inclui os opostos, né? Inclui aquilo que se apresenta para nós, para nossa consciência comum. A nossa consciência comum é uma consciência de limitações, de opostos, de divisões, em que a gente tem que fazer discriminações, né? Conscientemente a gente faz discriminações. E a gente precisa fazer isso para funcionar no mundo, né? A gente precisa decidir, corrigir, aceitar, não aceitar, dizer não, a gente precisa dizer não. Mas nesse estágio assim de espiritualização e tipicamente nas experiências espirituais, isso é meio que transcendido, isso é relativizado, isso parece como parte de um todo. Então, e essa é uma das razões pelas quais as experiências espirituais são inefáveis, né? Porque a nossa linguagem é uma linguagem adequada para as experiências conscientes, para fazer discriminações, para nomear coisas, né? Para descrever os limites das coisas. E na experiência espiritual isso aparece fundido e relativizado, né? Então ela é, por isso, em parte, pelo menos, inefável. A expressão dela é sempre metafórica. Então, bom, Wilton, tu queria falar? Eu tenho formação na escola de psicanálise kleiniana. Ela é a sequência da escola freudiana, né? Teve a escola freudiana na Inglaterra e logo em seguida a sequência seria a kleiniana. Então, esses três aspectos aqui que o Jung comenta é bem trabalhado na escola kleiniana de psicanálise, né? Que existe um momento, basicamente seriam 2 pontos, a indiferenciação seria o nascimento, né? E depois teria 2 posições, uma posição em que há essa cisão, há uma cisão, né? E depois há uma integração, seriam 2 posições, a Melanie, que é uma senhora, né? Que define esse modo de pensar o comportamento humano. Então, assim, teria uma posição que é esquizoparanoide, em que a gente costuma separar o bem e o mal, o certo e o errado, o redondo e o quadrado. E tem um momento em que há uma integração, e me parece que é muito semelhante ao que... mas eu teria que ver direito, assim. Então, para mim, quando eu vi o teu vídeo, assim, quando fala de individuação, eu penso plenamente, uma visão inteira. É um indivíduo que tem uma visão inteira do mundo, né? Que o mundo, em alguns eventos, tem aspectos, digamos, éticos bons e ruins, mas estão no mesmo fato. E uma visão interna dele próprio, né? Então ele também tem uma integração de si mesmo, assim, então ele está individuado, né? Então, só uma contribuição nesse sentido de uma outra escola de psicanálise que entende profundamente esses funcionamentos, né? O tempo todo a gente tende a uma cisão e uma integração, cisão e integração. Apesar de que isso acontece com a evolução, tem etapas conforme o desenvolvimento da criança, né? Tem fases mais de cisão, fases mais de integração, e isso vai acontecer durante toda a vida do indivíduo, assim, cisão e integração. E só um comentário assim sobre o politicamente correto, né? O Buda sai do palácio, né, realmente, né, indignado com tudo, sei lá, mas seus deuses o protegem quando nasce o filho dele. Então, assim, isso também é um fato que às vezes é esquecido, né? Então, quando ele é pai, não sei, quem é pai meio que sabe, assim, ele sai do palácio. É um fator desencadeante da saída dele e a procura da iluminação, né? E aí, se ele volta ou não a sua cidade, esqueci o nome da cidade onde ele morava. Enfim, se ele volta ou não, isso é relativo. Talvez ele tenha voltado muitos e muitos anos depois. Então ele faz todo o processo de integração, né?
E ele volta, e realmente a iluminação budista é isso, é uma volta, enfim, para uma vida mais natural, harmônica, com a natureza. Por isso que eu lembrei da Melanie Klein. Uma harmonização com a natureza do mundo, mas também uma harmonização com a natureza dele próprio. Então, não necessariamente eu volto para a sociedade pública. De repente, eu vou para uma caverna o resto da minha vida, e tem vários santos que fizeram isso, e tudo bem também. Mas um elemento interessante é que ele tem todos aqueles 3 momentos da morte, do sofrimento, da velhice, enfim, e ele sai numa noite quando logo em seguida ele é papai. Enfim, só um comentário. Sim. Tá bom. Vamos ver, o Marcelo estava com a mão levantada também. Eu tinha entendido também a possibilidade desse retorno à comunidade, o retorno do herói, a recuperação dessa reconciliação assim, com a natureza mesmo. Então, o camarada experimenta essa cisão, exerce um esforço aí para superar um mal, digamos assim. E uma vez que ele conquista isso, ele retorna para uma condição de integrar esse mal, né, ou de acomodar isso. Então, não necessariamente literal, né, voltar para a comunidade, mas voltar para essa condição inicial. E eu fiquei com algumas questões também com relação a esse processo, considerando a distinção que o James faz aí da mente equilibrada e da alma enferma, né? Se essas duas disposições, né, que me parece que são digamos assim, uma condição mais maior de uma dessas atitudes se sobressai com relação à outra, mas eu imagino que cada indivíduo tem momentos que está com a mente mais equilibrada e momentos que está mais pessimista, com a mente mais enferma. E com relação também a essa divisão dos hemisférios cerebrais, com a aula que o professor disponibilizou, parece que também é um movimento que os dois hemisférios dialogam, trabalham conjuntamente, mas em alguns momentos um está mais exacerbado que o outro, né? E aí eu fiquei em dúvida sobre se o caminho, digamos assim, de dissociação do eu dividido e do retorno se aplica a ambas as disposições de maneira semelhante, e também com relação à atenção, com a distinção, né, entre uma atenção mais focada e uma atenção mais abrangente. Assim, que eu acho que normalmente quando a gente usa a expressão atenção tem uma ênfase mais no foco, né? E me ocorreu, no caso também da relação com a meditação, né? Que me parece que também a atenção muito focada implica um esforço maior. E a meditação é uma atenção, mas que também tem que estar... você pode focar só em um objeto, em um mantra, em uma imagem, mas tem que estar ali também um estado de menos esforço, de abertura para algo novo, né? Então, eu fiquei um pouco... Ainda não consegui perceber exatamente a distinção das atenções, e se há nesse processo de individuação, de reconciliação, alguma distinção entre aquele indivíduo com equilíbrio mental e aquele outro com a propensão mais ao pessimismo, à alma enferma. Sim. Sim, deixa eu só dizer assim, com relação aos tipos ali psicológicos que o James menciona, ele salienta que aqueles são tipos ideais, de fato, como tu mesmo disseste aqui. Agora, na maioria das pessoas essas coisas estão misturadas, né? A gente tem momentos em que a gente tem uma disposição assim psicológica e talvez religiosa mais pendente para isso que ele chama de alma enferma, e outras vezes a gente tem uma disposição mais pendente para o que ele chama de mente saudável, né? Então não é assim, se tu for ver indivíduos particulares, não há um indivíduo que seja só de um tipo ou só do outro, mas as pessoas variam, né, ao longo desse gradiente, e tem pessoas que claramente pendem mais para um lado ou mais para o outro. Tem pessoas que têm uma disposição assim psicológica mais otimista, né, com a vida,
e outras pessoas que têm uma disposição mais pessimista. Isso elas parecem carregar isso para a vida toda, ou quase toda a vida. É difícil mudar esses aspectos mais profundos da personalidade, né? Pode haver mudanças, mas em geral as pessoas permanecem, têm uma espécie de centro de gravidade psicológica, né? E ao redor da qual as pessoas transitam. Então, isso acaba produzindo nos indivíduos atitudes diferentes, modos de vida diferentes, e no caso da religião, religiosidades de tipo diferentes, né? Embora não haja assim um tipo que seja puro, né? Como tu disseste. E com relação à atenção também, né? Essas coisas que o Ian McGilchrist descreve são típicas de um hemisfério ou outro, mas na nossa vida cotidiana, os dois hemisférios estão funcionando juntos, né? E para a maior parte das funções cerebrais, os dois hemisférios estão envolvidos. Então, no uso da linguagem, por exemplo, a linguagem, ela tem um aspecto que é referencial, certo? Em que a gente é capaz de usar palavras e conceitos assim precisos. A gente usa palavras para fazer classificações, para nomear, para descrever precisamente. Mas a gente também usa a linguagem para fazer ironias, para contar piadas, para fazer metáforas. Então, os dois hemisférios estão envolvidos constantemente na linguagem. E, né, a gente faz abstrações com a linguagem, mas, ao mesmo tempo, a gente quer que a linguagem seja significativa. Então, a abstração, o lado assim, mais abstrato, mais formal, sintático da linguagem, parece ser uma função parece ser executado mais pelo hemisfério esquerdo, e o lado assim mais significativo da linguagem, porque que a gente entende o que as outras pessoas estão dizendo, né? E não é meramente um conjunto de regras, uma linguagem assim, puramente formal, uma linguagem de informática, uma linguagem da matemática abstrata, ou da lógica não aplicada, né? A gente quando conversa com alguém, agora quando a gente está usando a linguagem aqui, a gente está minimamente se entendendo. Então, o hemisfério direito tem essa função importante também, né? Mariana, tu queria falar? Eu tinha um comentário sobre o assunto anterior, mas aí se alguém quiser comentar esse, de repente passa na frente. Pode falar, Mariana. Bom, tá. Não, depois eu ouvindo vocês, eu fiquei pensando de repente em trocar a palavra comunidade, porque eu acho que realmente ela é um pouco limitada demais, e tem comunidades das quais de fato é necessário sair, né, como o palácio lá do Buda, mas eu ainda acho que tem alguma coisa que talvez, enfim, a palavra melhor seja humanidade, no sentido de que, sei lá, eu tenho a impressão, e talvez o Jung também fosse dizer algo nesse sentido, de que integração é integrar também os aspectos limitados humanos, o corpo, enfim, a nossa... o fato de que nós somos limitados e contextualizados, né, e temos relações com outras pessoas, e raízes, enfim, esse tipo de coisa. E aí eu me lembrei, o Jung tem uma analogia com a questão do processo alquímico, né? Eu acho que talvez tenha sido comentado na aula. E de fato, enfim, tipo, tem um processo de dissolução primeiro, depois de purificação, e o terceiro, a última etapa seria a de integração, né? De conjunção de opostos, enfim. Então parece que em algum sentido falta uma etapa enquanto a humanidade ou o aspecto limitado não está integrado nessa questão, assim. E às vezes eu acho que tem o ascetismo, eu não sei, eu tenho um problema com isso, porque parece que considera muito o aspecto, o lado, digamos, a faceta divina do ser humano, ou a união com Deus, mas tenta se livrar do corpo, ou, enfim, desses aspectos mais limitados do próprio mal, né? Não sei. Sim, verdade. Tem vários tipos, né, de religiosidades, né? Tem religiosidades em que há essa busca pelo isolamento, a negação do corpo, da sexualidade, né, dos sentidos. E outros tipos de religiosidade são buscam uma integração maior.
o que tem em comum entre os dois é que nos dois casos, quando isso... Claro que a gente precisa ver caso a caso, né? Porque algumas pessoas podem ser levadas ao ascetismo, parece que ela é muito, assim, espiritual, na verdade tem uma neurose, tem uma loucura ali, né? Tem esses casos também. Acontece com frequência. Então, tem, assim, a pessoa que é ultra religiosa, na verdade, ela funciona como um político dentro de uma instituição, né? Então, as ações dela, as palavras delas, tem assim, ela usa o vocabulário religioso, ela imita, ela simula o religioso, mas na verdade ela tem uma predisposição assim de busca pelo poder, de domínio, né? Então, na verdade, ela está alienada ainda de Deus, ou enfim, da espiritualidade ou da transcendência, né? Então a gente tem que cuidar, claro que pode acontecer. Os desvios são possíveis para tudo quanto é lado, né? A gente está falando aqui de um fenômeno super complexo, né? Mas a ideia, assim, do ponto de vista psicológico, pelo menos, é que nesse estágio de individuação, amadurecimento, espiritualização, o ego se submete a algo maior do que ele, né? Então, o ego não se reconhece mais como a instância máxima da personalidade, né? Tem algo dentro de mim, uma autoridade interior, a qual eu me submeto. E que não é a minha própria consciência, né? A minha própria consciência, ela fica sujeita a algo maior que eu desconheço, né? No fundo, assim, eu me relaciono com isso, mas ela não é, esse outro não é totalmente transparente para mim. Então isso pode ser vivido de maneiras diferentes, né? Em algumas pessoas isso é vivido pelo ascetismo, outras pessoas vivem isso por uma entrega à comunidade, outras pessoas vivem isso pela entrega à família, outras pessoas vivem isso pela entrega a uma obra, a obra científica, a obra de arte. Outras pessoas, então a pessoa se coloca a serviço, né? O ego, as capacidades assim que ela tem, as capacidades heróicas, né, de enfrentamento, de produção de algo, as habilidades, os talentos dela são colocados a serviço de algo maior do que ela própria e que ela não entende completamente. Então pode ser a comunidade, pode ser outra coisa, mas pode ser que seja uma perdição ali, né? Que a pessoa seja iludida, que ela seja enganada, que ela pode estar num estágio assim bem primitivo ainda, bem assim infantil, de desenvolvimento psicológico, achando que tá iluminada, né? Então tem muitos aspectos aí que a gente precisa levar em consideração. Sim, Otávio? Uma coisa que eu pensei nesse último comentário seu, professor, é que referente a uma bibliografia que eu tive contato durante a graduação, do James Fowler, dos estágios da fé. Você acha que necessariamente... Porque para o James Fowler, o último estágio da fé é o estágio de universalização, né? Que a pessoa ela renega a si mesma para atender o propósito maior, que é esse propósito espiritual que ela acredita que ela recebeu, né? Que é seria o estágio mais avançado. Aí você acha que necessariamente esse estágio ele envolveria esse processo de individuação? Ele poderia ser ainda, como você mesmo disse, primitivo e infantil? Eu não sei dizer, eu teria que ler, eu não conheço esse livro, esse trabalho aí, teria que ver. Então, a fé é um modo assim de vida típico religioso do cristianismo, né? Outras religiões não têm esse mesmo modelo. Então, por exemplo, no budismo é pela meditação, pela transcendência, que é diferente da fé, né? E no hinduísmo pelo yoga, no judaísmo é pelo temor a Deus, pelo respeito a Deus, né? É um pouco diferente da atitude da fé cristã. Tem a fé também no judaísmo, claro, mas ela é um pouco diferente da fé cristã, né? Que é
uma confiança assim no aspecto amoroso de Deus. Isso, no judaísmo existe também um temor a Deus que é bastante forte, no islamismo também. Então tem várias maneiras disso se manifestar. Por exemplo, nas religiões afro-brasileiras aqui também, tu tem a fé, mas tu tem outras experiências, né, que são um pouco diferentes assim da fé nas religiões, nas práticas espirituais indígenas aqui do Brasil também, um pouco diferente. Então, o importante é que em todas elas, né, pelo menos essa é a teoria que junguiana, existe essa espécie de sujeição psicológica, né? Tu não reconhece a tua consciência cotidiana, as tuas capacidades assim de raciocínio, de pensamento, de deliberação, de ação, aquilo que tu pode fazer, aquilo que tu consegue fazer, o teu próprio potencial, né? Que é afirmado no estágio assim heróico, né, do desenvolvimento da personalidade, aquilo que é afirmado quando eu me afirmo pessoalmente, né? Então a confiança nas minhas próprias capacidades fica aumentada, mas depois o indivíduo passa a reconhecer que isso é só uma parte da história, né? Que tem outros aspectos da minha mente ou do mundo, enfim, que são superiores a isso as minhas próprias capacidades, e que isso molda, que está presente dentro de mim, inclusive, né? Então, isso pode se manifestar pela fé, pode se manifestar por experiências de transcendência na meditação, pode se manifestar por experiências de união através do yoga, pode se manifestar de muitas maneiras, né? Pode se manifestar em experiências assim de êxtase, de transe, né? De transe mediúnico na Umbanda, ou de incorporação assim no espiritismo. Tem muitas maneiras que isso pode aparecer, mas em todas elas tem uma espécie de autoridade superior ali que o indivíduo reconhece, que é uma autoridade espiritual, digamos assim, né? E torna e relativiza aquelas outras experiências cotidianas. Claro, em relativizando as experiências cotidianas, tem muitos riscos, porque aquilo que parece razoável, assim, cientificamente razoável, moralmente razoável para a nossa consciência cotidiana, fica relativizado por essas experiências espirituais. Então, isso dá margem àquele surgimento assim, de todo tipo de confusão aí, né? Então, tem os fundamentalismos, tem as pessoas agora que não querem se vacinar, porque não sei o quê, porque não querem se vacinar, porque Deus vai salvar elas, entende? Então, tem muitas possibilidades de haver confusões, equívocos, e mesmo, então, é um assunto realmente bastante complicado, né? Porque o ego continua ativo em todos esses momentos, né? E ele pode se confundir, né? Bom, vamos falar um pouco do McGilchrist, que a gente não mencionou. Foi mencionado, aliás, mas a gente não discutiu muito. Então, esse livro do McGilchrist, que eu comentei ali no vídeo, o Mestre e seu Emissário. É baseado no que ele desenvolve naquele livro, que ele escreveu esse artigo que eu passei para vocês. Então, esse artigo, simplesmente, ele está aplicando aquilo que ele desenvolveu no livro para assuntos religiosos. E na concepção do McGilchrist, o mestre é o hemisfério direito, certo? O mestre é o hemisfério direito. Então, tem uma assimetria no funcionamento do cérebro. O tipo de atenção mais global, mais incorporada, mais relacional, mais holística, que é produzida pelo hemisfério direito, é o ponto de partida, assim, da nossa consciência. E ele também é o ponto de chegada. Então, existe esse movimento, né, da consciência. Começa no hemisfério direito, vai para o hemisfério esquerdo, depois volta para o hemisfério direito. Porque é o hemisfério direito que
que produz, que torna compreensível o mundo em que a gente se encontra, torna compreensível as ações das outras pessoas, a linguagem, né? Então, o sentido das coisas, para a gente fazer sentido da vida que a gente leva, das palavras que as pessoas preferem, a gente precisa situar elas num contexto. Quando as palavras, ou as ações, ou a vida nossa é entendida de maneira puramente abstrata e desligada dos contextos particulares incorporados em que elas se encontram, elas se tornam sem sentido, tá? Então, não tem um propósito. Então elas são entendidas de maneira não avaliativa, não valorativa, né? Para a gente entender por que a gente valoriza mais algumas coisas do que outras, por que a gente valoriza comida quando a gente está com fome, a gente precisa se situar num contexto, né? E então a gente tem essa experiência, ela é produzida primariamente pelo hemisfério direito. Então tem uma preponderância nas funções assim mentais do hemisfério direito, né, nesse sentido. E as experiências produzidas pelo... Então, o hemisfério esquerdo é um emissário, né, ele é um funcionário do hemisfério direito, na concepção do McGilchrist. Então, a gente tem uma experiência global, holística, e agora eu preciso desempenhar uma tarefa mais particular. Eu estou com fome, então eu vou... Né, digamos assim, o passarinho está com fome, ele olha ao redor, tem um monte de coisa ali, uma realidade, e né, tem muitas possibilidades e riscos, então a gente tem essa atenção mais desfocada. Né? Todos nós temos essas experiências, se a gente está fazendo um passeio na natureza, né, está no meio do mato, ou está numa praia deserta, ou está mesmo quando a gente está num ambiente social, não é estranho, a gente está caminhando, por exemplo, assim, no centro da cidade, ou a gente entra num teatro, numa festa com pessoas estranhas. Então tem riscos e possibilidades ali, né? A gente pode encontrar pessoas amigas, a gente pode encontrar uma paixão, o amor da nossa vida, pode encontrar, outro pode encontrar um inimigo, uma pessoa que quer te prejudicar. Então quando a gente entra num lugar assim, é a mesma coisa que está caminhando no meio do mato, né? Na natureza, tem possibilidades, tem riscos. E tem potenciais positivos e negativos. Então, é o hemisfério direito que está mais... Esse tipo de experiência é primariamente engendrada pelo hemisfério direito. Eu tenho o meu corpo ali situado naquele ambiente, né? E tem coisas que vão aparecer para mim como sendo relevantes, mais relevantes, e elas vão me chamar a atenção. Elas são mais relevantes porque elas são valiosas, tanto positivas quanto negativamente, né? Elas podem ser potenciais positivos e podem ser arriscadas. Mas uma vez que eu identifico alguma coisa ali, né, então muitas das coisas que a gente tem nessas experiências são experiências assim, de coisas desconhecidas. Mas depois, digamos que eu esteja com fome, ou com sede, ou que eu esteja procurando um parceiro, eu quero me casar, né? Então estou numa festa. Então tem algumas pessoas que vão me chamar mais atenção que outras, né? Então, uma vez identificado isso, aí entra em ação o hemisfério esquerdo. E aí a gente tem ações assim que são mais específicas, mais focadas, né? A gente classifica, a gente toma ações estratégicas. Então, como o exemplo que o McGilchrist sempre dá do passarinho, né? Ele está procurando alimentos, ele viu alguma coisa que ele já conhece, bom, agora está classificado. Ele tem um grão de alpiste, ou milho, alguma coisa, outra coisa, uma semente. E aí o hemisfério esquerdo agora, então, vai lá e orienta, né, aquela ação particular ali. É uma coisa mais focada. E depois isso é devolvido, né, para o hemisfério direito. Essa experiência agora é devolvida e incorporada às experiências no hemisfério esquerdo como uma experiência significativa, né? Então, tem essa assimetria entre os hemisférios, tá? E, então, na nossa experiência, mas isso fica, como ele diz, isso fica escondido da gente. A gente não tem a experiência cotidiana que a gente tem é de um fluir da consciência, como se ela fosse uma coisa única, né? Unificada, mas ela não é unificada, né? E então tem esses vais e vens. Depois que a gente
cria consciência disso, é possível perceber, né? Quando a nossa atenção está mais de um jeito, mais do outro. A gente começa a prestar atenção no fluxo da consciência, a gente vê essas rupturas, essas quebras, né? E então isso pode ser observado, né? Mas a tese do McGilchrist é que esse fluxo, né, da direita para a esquerda, de volta para o hemisfério direito, ele foi meio que rompido, tá capenga na nossa cultura contemporânea. Então a gente tem experiências cada vez mais fortes e constantes de atenção focada, abstrata, técnica, né, descontextualizada na nossa cultura. Então essa é a razão pela qual as pessoas têm crescentemente perdido, né, a relação com os aspectos espirituais da vida. Tá? Os aspectos espirituais da vida são justamente esses primariamente engendrados pelo hemisfério direito. Então, por isso essa semelhança, né, o McGilchrist diz, entre as experiências espirituais, as experiências musicais, artísticas, as experiências as experiências com a natureza, de contato com a natureza, né, que são experiências de relação com algo maior do que eu mesmo, e que eu mesmo não compreendo assim num sistema fechado, né? Tem algo misterioso ali que eu tô ao qual eu presto atenção, a minha atenção está dirigida a isso, mas tem algo misterioso ali. Alexandre, tu tinha levantado a mão antes, queria comentar também isso, McGilchrist? Não, Rogério, desculpa, era do assunto anterior, aí como tu entraste no McGilchrist, aí eu baixei a mão, mas aí depois eu acho, na sequência. Tá bom. Não sei. Não sei, alguém gostaria de comentar alguma coisa do McGilchrist? Qual foi a impressão de vocês? Ninguém? Então, o Alexandre fica, se quiser voltar para o assunto anterior. Não, sobre a questão do Fowler, assim, né? Me parece que é intelectual influenciado pelo Piaget, com aquela ideia de que nós evoluímos a partir de estágios, né? Dentro daquele modelo piagetiano. Talvez fosse importante voltar nessa discussão quando nós conversarmos sobre a evolução das capacidades, né? Porque o objetivo dele foi justamente assim, pegar a fé e colocar dentro de um modelo evolucionista de compreensão do desenvolvimento psicológico humano, né? O que me parece assim a princípio interessante, né? Porque ele tenta mostrar assim como a fé, desde a criança até os vários estágios, ela vai se tornando cada vez mais complexa e universalizante. O problema que me parece com essas abordagens é que elas desidratam um pouco a questão da experiência religiosa ao tornar a religião meramente um aparato de coesão social, né? Então, quando Fowler fala lá no último estágio da nossa fé, em que nós vamos ter uma fé universalizante, né? Uma coisa assim meio comunitarista, me parece que ela acaba caindo nesse outro lado, assim, né? Tanto é que por conta disso você tem um apelo muito forte com essas vertentes da teologia da libertação, tanto católica quanto protestante, né, que é essa ideia de pensar assim, não, a fé é para nós aqui construirmos uma grande comunidade humana, universal. Me parece interessante ele perceber essa evolução, né, na criança, no adolescente, como é que isso se dá, parece de fato assim ter bons indícios, mas o risco que eu vejo é da gente enxergar a religião meramente como uma tecnologia social de agregar coletivos. Me parece que ela seria algo mais, as experiências religiosas parecem mostrar que há algo para além disso que não pode ser, vamos dizer, simplesmente, vamos dizer assim, simplesmente explicado por conta da nossa necessidade de coesão, né? Que ele vai dizer que a fé religiosa é uma decorrência da fé humana em humanos, em situações humanas. Então, me parece que essa é uma tensão. Mas isso a gente vai ver na literatura sobre religião e sobre experiências religiosas, né? Inclusive, acho no texto que eu vou apresentar falar um pouquinho sobre essas tensões de perspectiva. Claro, é uma perspectiva, né? Bacana, interessante, eu só trago esse outro lado. Daqui a pouco a gente pode trazer as contribuições dele quando for discutir o Tomazello ou o Haidt, né? Que está falando da evolução da moralidade, parece ter alguma relação, enfim, né?
E em relação também a essa situação, assim, já trazendo para a questão do McIlgrace, né, e pensando nas diversas formas de religião, sempre me parece que a diferença entre elas é uma diferença metodológica, uma diferença de método, né? Como é que eu lido com esse incognoscível, né? Com isso que o meu lado direito, vamos dizer assim, percebe. Então, por exemplo, né, a própria questão do taoísmo. Né, o taoísmo ele ressalta aspectos que são, digamos, não históricos, né? Como é que eu lido com a energia que entra, quais são os elementos que formam a natureza. Ele parece focar mais nisso. Já o cristianismo, por outro lado, foca em aspectos históricos, né? Ele parece não ter assim uma base, vamos dizer assim, conceitual tão forte a respeito de como devem ser as práticas ascéticas. Isso parece ser um pouco menos pobre. Ele foca mais em aspectos históricos, da onde a sociedade sai, para onde ela vai. Então, às vezes, me parece que há, entre as diversas religiões, conflitos mesmo de perspectiva, são formas de olhar para a realidade do ser humano. Se tu pegar na perspectiva histórica, né, nós estamos fora de relações de poder, talvez o taoísmo faça mais sentido, porque ele te dá elementos talvez mais práticos, de como tu pode viver a tua vida de uma maneira harmoniosa, mas isso não me parece necessariamente entrar em conflito com, digamos, o cristianismo, que vai olhar numa perspectiva mais histórica, né? A sociedade nasce, se desenvolve e está indo para um determinado lugar onde ela supostamente vai sucumbir, né? E nós chegaremos no juízo final. Então, eu acho interessante essa discussão dos conflitos de perspectiva, porque isso me parece muito presente, assim, nas diversas abordagens religiosas. São perspectivas diferentes sobre como lidar com esse incognoscível, né? Que o lado direito nos traz. Verdade. Eu tô me sentindo assim, meio, como é que eu vou dizer, desqualificado para falar desses assuntos, porque realmente são coisas, enfim, que eu gostaria de saber bem mais sobre elas, mas a gente está falando de muita coisa aqui que para mim mesmo é misteriosa. Então isso aqui, a minha ideia era fazer aqui um seminário mesmo, tá? Para a gente ir lendo esse material junto aí e descobrindo coisas. Então eu mesmo não tenho muita segurança do que dizer assim, sobre essas coisas que tu falasse agora, Alexandre. Eu acho que, assim, o que eu acho, né? Só acho mesmo. De fato, tem uma espécie de geografia espiritual, né? As religiões não são as mesmas mundo afora, né? Tem religiões que predominam mais num lugar, tem as religiões que predominam mais no outro lugar. Então, aqui no Brasil, por exemplo, as religiões que existem são, na sua maioria, cristãs. E no Oriente é diferente. Em alguns aspectos, as perspectivas apresentadas por essas diversas religiões são também diferentes, né? Mas, em alguns aspectos, elas podem até ser conflitantes, mas nem sempre. Então, são perspectivas diferentes, mas nem todas me parecem assim conflitantes. Algumas podem ser vistas como complementares ou como indiferentes umas às outras, né? Você pode estar falando de aspectos diferentes da vida. E o que eu penso é que cada uma das religiões, à sua maneira, apresentam uma espécie de modelo ou guia para a vida das pessoas, né? Então elas dizem, olha, a vida que a gente leva tem esses aspectos aqui que são invisíveis e a gente vai se relacionar com isso dessa maneira ou de outra maneira, ou pela yoga, ou pela meditação, ou pela vida dedicada à comunidade, né, nas igrejas católicas, ou pela vida mais ascética, em algumas versões. Aí tem alguns cristãos, tem aqueles frades aqui, capuchinos, né, que no Rio Grande do Sul tem, que eles vivem uma vida de clausura, silêncio, né, então de oração. Então tem muitos modelos assim de vida religiosa e espiritual, né? E o que eu noto, isso que tu falasse agora da noção de progresso, de fato, isso é uma característica do cristianismo, porque a ideia de que existe uma evolução moral, uma evolução espiritual, essa é uma ideia típica do cristianismo que não tá presente muito. Eu não vejo isso muito. Eu posso estar enganado, mas eu não vejo isso muito saliente assim no budismo, no hinduísmo, no taoísmo, nas religiões africanas,
no judaísmo. Então a gente tem uma ideia de que, só que isso agora para nós é muito forte, porque isso tomou conta da nossa cultura. Então nós todos vemos assim, nós todos agora incorporamos esse aspecto do cristianismo, né, que é a ideia de progresso. Então por isso a gente valoriza o progresso, né? Então, o que tinha no judaísmo antigo? Havia as leis, a tábua dos 10 mandamentos, que eram explícitas, então se tratava de obedecer aquelas leis. No cristianismo não há leis explícitas, né? Então o que existe é a lei de Deus está inscrita nos nossos corações, né? A lei Deus está nos seus corações. Então essa é a ideia cristã, uma das ideias básicas do cristianismo, que a gente não, que a autoridade para nós, ela não está explicitada em nenhum lugar, nenhum código. A lei de Deus, ela tem que ser progressivamente descoberta pela espiritualização nossa, né? Então a espiritualização no cristianismo é um processo de descobrimento daquilo que já está nos nossos corações. Então tem um progresso disso, certo? Tem um progresso psicológico, tem um progresso moral, social, espiritual na história das civilizações. Isso de certa maneira moldou toda a nossa cultura ocidental. Então nós passamos a valorizar o progresso, né? Então, diferente de outras culturas mais tradicionais, né? Não há que não há, assim, não há valorização do progresso. Nós temos uma espécie de culto ao progresso, e o culto pela novidade. Para nós a novidade é sempre alguma coisa boa. Nas sociedades mais tradicionais não é assim. E isso moldou, por exemplo, os movimentos científicos. A gente tem a valorização do progresso das ciências, moldou os movimentos filosóficos do iluminismo, né? Do progresso moral da humanidade, do progresso intelectual, racional da humanidade. Isso tudo deriva desse aspecto aí da religiosidade cristã no Ocidente. E a gente é educado assim, aqui no Brasil e em outros países ocidentais, de tal maneira que para nós é difícil não achar que o progresso seja sempre algo positivo, não almejar o progresso, né? Mas é importante ver, né? Isso que tu falaste é verdade, porque se for ler lá o Tao Te Ching mesmo, ele diz, olha, tu quer transformar o mundo? Não acha que o mundo precisa ser transformado, ele diz explicitamente isso, né? O que a gente precisa é compreender que o mundo já, ele diz assim, o mundo já é perfeito e ele não precisa ser transformado, né? E se tu quiser transformar alguma coisa que é divina, sagrada ou tal, tu vai provavelmente estragar o que já está perfeito, não tem como melhorar o que já é perfeito, né? E nas tradições cristãs não é assim. Nas tradições cristãs existe uma valorização do progresso espiritual, moral, do progresso até científico, e social, né? E isso foi incorporado nos ideais econômicos, científicos, políticos, né? Todos os movimentos políticos, os principais movimentos políticos, nós queremos mais liberdade, nós queremos mais igualdade social, justiça social. Isso é tudo herdeiro da tradição, dessa mudança que foi introduzida no cristianismo. Então, para nós é difícil de ver as coisas de outra maneira, né? A gente tende a fazer uma leitura sem saber cristã, né? Dos eventos que a gente. Então são duas coisas importantes. Uma que foi introduzida no cristianismo foi a ideia do progresso, e outra foi a ideia de que todos os indivíduos são igualmente dignos de respeito e amorosidade, né? Cuidado. Então isso também não havia, por exemplo, na cultura romana era claramente, existe um culto, nas culturas romanas e gregas clássicas, havia um culto da força, né? As religiosidades ali, os deuses deles eram deuses que se destacavam que eram deuses impiedosos, não havia a bondade não era vista como uma virtude na Grécia Antiga, nem na Roma Antiga. Tendia a ser vista como uma espécie de fraqueza. As virtudes estavam associadas a excelências, né? No máximo, melhor desempenho. Então tem um culto da excelência. E no cristianismo passa a haver um culto da
da bondade, da humildade. Então, esse aspecto assim da valorização da bondade, da humildade, moldou a nossa cultura ocidental. Nós brasileiros vemos as coisas assim, né? A gente tem mesmo quando a gente está vendo uma história de super-herói que de certa maneira, você pega esses filmes aí do Super-Homem ou do X-Men agora aí, dos heróis da Marvel, tem essa história do Thor, né, que é uma história pagã, mas ela é redescrita agora em termos cristãos, né? Então tem sempre o herói ali parece estar sempre a serviço de do mais fraco, né? O mais fraco, ele vai salvar o mais fraco, ele vai salvar a pessoa que está em perigo, ele vai salvar o vulnerável, né? Ele se coloca a serviço do vulnerável. Isso é algo tipicamente cristão. Não havia isso na Grécia Antiga nem na Roma Antiga. O herói grego antigo e romano não estava a serviço do mais fraco, né? O mais fraco tinha que ser eliminado, morto, não havia por que valorizar. Mas para nós hoje é difícil de ver as coisas de outra maneira, e a gente incorporou isso no nosso discurso social, no nosso discurso político, né? A nossa cultura foi moldada pelo cristianismo de uma maneira muito, muito profunda. Então, mesmo que a gente não seja mais, as pessoas não sejam mais hoje espiritualmente cristãs, a gente vive ainda numa cultura que foi cujos valores foram herdados, né, da tradição cristã. Então, de fato, né, Alexandre, eu acho que, como tu falaste, esses aspectos assim espirituais tenderam a se perder, né, nas culturas. E a gente tem essas explicações até da religião, em termos puramente funcionais, né? A função da religião, a religião é o ópio do povo, ou a religião é uma espécie assim de como é que se diz, racionalização dos nossos medos e fraquezas, né? A vontade de ser cuidado por um pai protetor, super protetor, enfim. Então, uma espécie de compensação, que nem foi uma espécie de compensação, né? Assim, inconsciente. Então, ou a gente tem explicações da evolução das religiões em termos morais, de busca pela coesão social, função das religiões da coesão social, etc. E eu tenho um colega, professor, que foi religioso no passado, e depois ele disse que perdeu a fé. Ele foi educado na religião luterana, e eu acho que, se não me engano, o pai dele era pastor, inclusive. E ele, então, na infância, na adolescência, na juventude, isso foi muito forte para ele. E depois ele perdeu. E ele disse que, para ele, hoje, a única coisa que resta da religião é a moralidade. Então, ele não faz muita distinção entre ser religioso e ser moral. Tá? Então, o aspecto da experiência subjetiva, né? Da experiência subjetiva de encontrar algo sagrado, ele não tem consciência disso, ele não vive isso, né? E ao contrário do que acontece nas pessoas que são mais das religiões antigas e das pessoas que são ativamente das religiões antigas e das pessoas que hoje continuam sendo ativamente religiosas, né? Que frequentam as igrejas, templos, enfim, né? Para elas, o aspecto assim da experiência, de tu estar ali, do tipo de experiência que tu tem, tende a ser mais importante. Bom, não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário. Tá meio bagunçada essa nossa discussão hoje, né? A gente tem muito vai e vem. Talvez eu tenha colocado assuntos demais aqui nessa semana. Estão meio misturados. Enfim, deixa eu só dizer uma coisa, então, assim, com relação à cisão. A gente começou lendo lá o texto do William James, que falando de cisão, experiência de cisão. E depois eu emendei isso com o texto do McGilchrist. Mas a passagem de um ao outro não é automática, né? As cisões das quais o William James fala... Deixa eu só fechar a porta aqui. A experiência de cisão interior da qual o William James fala não é necessariamente uma cisão entre o hemisfério esquerdo e direito, né?
Então é importante, eu não estou propondo que a gente faça essa associação, tá? Porque acho complicado. Mas o que eu penso que o material esse do McGilchrist e outros pode contribuir para esclarecer para mostrar que a nossa consciência, as nossas experiências, elas não são únicas, né? Que há tipos de experiências de consciências diferentes. E que isso está, digamos assim, inscrito na própria arquitetura cerebral, né? No modo como o nosso cérebro funciona. Então, a gente pode ter experiências de cisão que fenomenologicamente podem não aparecer na forma de uma cisão entre o que é religioso e o que não é, mas ela pode aparecer também na forma de uma cisão dentro da própria experiência religiosa, né? Então tem vários tipos ali de cisão, mas de qualquer maneira eu acho que em havendo esse modo de funcionamento do nosso cérebro, e se o McGilchrist está certo nisso que ele diz, então mais razão a gente tem para esperar, né, que esse tipo de cisão aconteça, que cisões essas que o James descreve aconteçam, né? Um comentário que me chamou a atenção desse vídeo do senhor, da questão da separação ali do lado esquerdo e direito, eu me lembrei muito do caso de um operário americano que teve a cabeça atravessada por um ferro, né? Sim. E que é meio forçado pegar aquilo como exemplo para a neurociência, né? Mas não deixa de ser interessante. Ele não morreu, mas ele teve o comportamento extremamente afetado, né? Quando teve parte do lobo frontal danificado, né? Sim. Então, uma espécie de comprovação, porque parece que o senhor estava falando no vídeo, né? Não, o McGilchrist comenta esses casos também no livro dele, e tem muitos casos, né? Esse foi um que ficou famoso, e ele não sei se todo mundo conhece, tem um livro do Oliver Sacks, que era um neurologista que escreveu, enfim, foi a partir dos textos do Oliver Sacks que esses casos aí ficaram mais conhecidos. Então, o Oliver Sacks tem uma penca, assim, de exemplos desse tipo, né? De pessoas que sofrem danos cerebrais num lado, no outro, ou numa região do cérebro, na outra, e elas ficam com comportamentos estranhos, elas não perdem a consciência, mas o comportamento delas, o modo de fica alterado, e dependendo se é o hemisfério direito ou esquerdo, isso produz diferenças, né? E depois eu me esqueci de botar na página da disciplina, tem os experimentos do cérebro cindido, né, do Gazzaniga, isso é bem interessante de ver, e ele faz, e tem vídeos com experimentos que são feitos com uma pessoa ali, que tem o cérebro cindido, né, que ele cortou o corpo caloso, então ele ficou com dois hemisférios cerebrais separados, e bem interessante a gente ver os comportamentos estranhos desse sujeito. Mariana? Só para comentar que eu estava achei muito interessante o texto do McGilchrist, super complexo, assim, e aí eu encontrei um dado que também pode ser interessante, é que essas substâncias psicodélicas ou alucinógenas, enfim, promovem uma espécie de um aumento das conexões entre os dois hemisférios, e isso eu acho que um pouco pode ser que ajude a explicar por que também é possível ter experiências de unificação em algum sentido, né, no contexto do uso dessas substâncias. E que essas conexões duram algum tempo também depois do uso, parece que elas duram até, começa a diminuir, né, mas uma semana, um mês ainda tem algum efeito, assim. Pois é, bem lembrado, eu tinha me esquecido eu tinha anotado isso no semestre passado para colocar, tinha comentado com o Alexandre e com o Wilton isso já, a gente dar uma olhada nesse material e desses estudos, né, que vem sendo feitos sobre experiência, essas drogas que foram retomadas, elas ficaram durante algumas décadas paradas, né, porque foram proibidas, mas depois agora nos últimos anos elas vêm sendo retomadas, então seria interessante a gente ver o que os psiquiatras aí vêm dizendo sobre isso. Então tá, pessoal, vamos encerrar por aqui, continuamos na semana que vem.
Eu estou marcando ali as últimas semanas do semestre para vocês apresentarem trabalhos, né? Então, seria bom vocês já irem pensando aí no que vocês gostariam de apresentar, tá? Mas, então, continuamos na terça que vem. Eu envio antes disso uma nova videoaula sobre o material da semana que vem. Acho que semana que vem é sobre outras variedades, né, de experiência espiritual. Vamos dar uma olhada em outras variedades. Aqui a gente vê a experiência de cisão, esse material do McGilchrist. A ideia é semana que vem a gente lê uns 3 ou 4 tipos, sobre uns 3 ou 4 tipos diferentes de experiência, né? Então tá, uma boa semana para vocês. Vejo vocês na terça que vem.